Muito bom dia, claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, capítulo 21, versos 4 e 5, a palavra do Senhor, ela diz assim: Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia e, todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes então Jesus: Filhos, tende aí alguma coisa de comer? E eles responderam: Não, Senhor. É interessante que quando esse texto foi escrito, Jesus havia morrido na sexta-feira da paixão, havia ressuscitado no domingo de Páscoa. No sábado, Pedro acorda em angústia, em tristeza, passa o dia inteiro remoendo a sua dor, a sua perda. Entenda, Pedro gastou 3 anos e meio da sua vida seguindo a Jesus. Pedro havia aberto mão de ser um empresário, um homem de sucesso no ramo de pesca. Pedro havia deixado tudo para seguir a Jesus e ser pescador de homens. Um dia ele vê Jesus Cristo morrer. Todo o seu projeto foi embora. Todos os sonhos de Pedro morreram junto com Jesus. Toda a esperança, vocação, todo o sentimento. Havia dentro do coração do apóstolo Pedro uma falta de sentido e de objetivos na vida. Como qualquer homem, como qualquer mulher, Pedro volta a pescar. Havia passado a noite inteira fazendo aquilo que ele acreditava ser o melhor para si. Mas havia dentro do coração dele um sentimento de que perdeu tudo aquilo que ele tinha. Uma noite inteira de pesca, de luta, de trabalho. Não havia buscado nada, não havia pescado nada. E o único sentimento que havia no coração dele era para onde ir, o que fazer da vida, qual sentido tomar, como ele iria recuperar os anos perdidos, a estrutura perdida, o nome perdido, a experiência perdida. Ele obviamente não era mais um menino começando a sua trajetória. Ele já era um homem maduro, velho, já era uma pessoa que havia vivido muitas experiências e agora tinha que recomeçar. Entenda o que eu vou dizer a você. Quando nós temos frustrações, sentimento de que perdemos tudo, essa indecisão da vida tira de nós a possibilidade de milagres, de resposta, de recomeço em Deus, de reconstrução em Deus. Pedro havia perdido tudo e o sentimento que estava no coração dele é de que ele teria que recomeçar sem força, sem sonhos, sem projetos, ferido da vida. E talvez hoje, nessa manhã de segunda-feira, você acordou com esse sentimento de que perdeu tudo. Sentimento de falta de horizontes, de decisões, de caminhos na sua vida. Talvez você acordou nessa manhã de segunda-feira para começar mais uma semana desempregado, distante dos seus sonhos, como se os projetos de vida, sentimental, financeiro, familiar, tudo fosse destruído e perdido na sua vida. Pessoas que carregam consigo um sentimento assim, são pessoas que não percebem um milagre e não percebem o quanto Deus está perto. A Bíblia diz que Jesus estava na praia, Jesus estava próximo, mas ele não percebia a presença de Deus. Eu quero dizer algo a você e a mim nessa manhã. Deus está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. As feridas, as decepções, as perdas, o sentimento de que nós estamos trabalhando sem chegar a lugar nenhum, estamos lançando rede sobre rede em lugares diferentes e nada na vida tem dado resultado. Sentimentos assim nos impedem de observar o quanto Deus está perto. Jesus estava na praia, a distância dava para ouvir a voz de Jesus chegar perto dele, mas em momento nenhum Pedro reconheceu que a glória do Senhor estava ali perto. Eu quero te dar uma palavra de fé nessa manhã de segunda-feira.
Quero desafiar você à melhor semana da sua vida, à restauração dos seus sonhos, dos seus valores, a alcançar de Deus o melhor. Não fique olhando aquilo que você perdeu com o sentimento de que a sua vida, o seu trabalho, a sua fé, sua oração, sua vida sentimental não tem chegado a lugar nenhum. Deus está perto, com uma palavra de milagre e de vitória. Enquanto o seu coração sente que Deus se esqueceu de você, enquanto o seu coração sente que Deus não está ouvindo a sua dor, Deus não está vendo a sua tribulação, enquanto você ficar com o sentimento interior de que Deus não está próximo de ti no seu sofrimento, você jamais será desafiado ao milagre e à resposta do Senhor. Hoje, nessa manhã, Deus está muito mais próximo de você. Deus quer falar com o seu coração. Deus quer desafiar você a alcançar, a avançar, a empreender no Senhor projetos e a ser vencedor em tudo aquilo que você quer, que você sonha e que você almeja. Entenda, as frustrações, o sentimento de perda, o fato de não crer que Deus estava perto, as tempestades, as tribulações da vida fazem isso diante de nós. E de repente chega Jesus e pergunta: o que você tem? Entenda o que eu quero dizer a você nessa manhã. A pergunta de Jesus não era a pergunta de um homem que queria zombar da dor do apóstolo Pedro. Não era a pergunta de um homem que sabia ser impossível, que aquilo que ele fez durante toda aquela noite, numa só lançada de rede, pudesse dar o resultado. Era o desafio de Deus. E a pergunta do Senhor foi: o que você tem? A resposta do apóstolo Pedro foi a resposta de um homem cansado, frustrado, de uma pessoa que estava lutando com a vida sem chegar a lugar nenhum. Ele disse: Senhor, eu não apanhei nada, eu não tenho chegado a lugar nenhum. Então Deus deu a ele um desafio de fé. Deus o ordenou lançar a rede. A Bíblia diz que naquele lançamento de rede, o grande milagre do Senhor aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Talvez você acordou com o sentimento de que tudo que você tem feito na sua vida não tem dado em nada e não tem te levado a lugar nenhum. Talvez você tenha acordado hoje, nessa segunda-feira, cansado das suas dores, das suas perdas, sem caminho, sem horizonte, sem ter um lugar para sair para trabalhar, sem ter desafios na vida, com o coração angustiado. Talvez nessa manhã você sinta que Deus não está próximo, mas ouça o que eu vou dizer a você: nenhum sentimento de perda na sua vida será permanente. Deus vai restituir, restaurar e te dar muitas vezes mais tudo que você perdeu. Quer seja sentimento, família, prosperidade, saúde, Deus vai fazer sobre você. Não seja como um apóstolo que imagina que Deus não estava perto, que Deus não iria desafiá-lo mais, que o seu tempo havia passado. Deus está próximo de você. Deus quer desafiar você nessa manhã a apropriar do milagre. E se você não tem nada, não diga ao Senhor: Deus, eu não tenho nada. Deus jamais recebeu essa oração. Talvez você não tenha muito, talvez você não tenha o suficiente, mas se você tem vida, se você tem sonhos, se você tem esperança, se você tem fé, é tudo que Deus precisa para fazer um grande milagre na sua vida nessa manhã. Se você crê no milagre do Senhor, na resposta de Deus para essa segunda-feira, no poder de Deus para essa nova semana da sua vida, se você pode orar junto comigo, feche os seus olhos. Eu gostaria de orar por você e gostaria de orar com você. Pai Santo, Deus, Senhor de todo poder e autoridade, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Eu coloco, Deus, este homem, esta mulher que tem enfrentado perdas, dores, este homem, esta mulher que tem enfrentado o cansaço da vida, de quem tem lutado sem chegar a lugar nenhum.
Senhor, essa pessoa que muitas vezes sente que o Senhor não tem abençoado, sente que foi esquecido pela tua mão, pela tua glória. Essa pessoa que muitas vezes fez essa oração sem chegar a resultado algum na vida. Deus, eu coloco diante da tua presença e eu peço que nesse instante a palavra do milagre, do desafio de Deus esteja sobre esta vida. Eu profetizo, meu irmão, minha irmã, sobre você, o milagre do Senhor. Eu declaro sobre você que naquilo que você intentar fazer nesse dia, o Senhor é contigo para abrir as portas, para trazer o milagre, e você vai experimentar o poder e o agir de Deus na sua vida hoje. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada, Anápolis. Nós ficamos aqui na Avenida Tiradentes, número 2581, a entrada do bairro Itamaraty. Eu quero convidar você, nessa quarta-feira, uma campanha de fortalecimento espiritual. Venha receber uma oração forte, uma palavra de Deus para a sua vida. Venha experimentar um milagre de avivamento, que a glória do Senhor vai manifestar sobre a sua vida. Nessa quarta-feira, às 8 horas da noite, Igreja Evangélica Palavra Revelada, Anápolis, Avenida Tiradentes, 2581, a entrada do bairro Itamaraty. Quero também convidar e desafiar você que gostaria de falar comigo, gostaria de receber uma oração, deixar seu pedido de oração comigo, você que gostaria de uma agenda na sua igreja, que eu estivesse ministrando na sua congregação, na sua festividade, na sua campanha, você pode entrar em contato comigo também pelo WhatsApp. Esse número é só para o WhatsApp, é o 62 993 50 19 15, 62 993 50 19 15. Hoje, a partir das 10 da manhã, de 10 às 11 da manhã, eu estarei no www.apalavrarevelada.com, fazendo o programa de rádio Fazendo Bem. Você pode também sintonizar, entrar aí pelo seu computador, pelo seu notebook, também pelo seu celular. Entre, participe, ouça e receba de Deus. Essa semana eu quero orar por todos os que estão fora do Brasil de forma muito especial. Deus tem colocado esse clamor no meu coração essa semana. Se você está fora do Brasil, você é brasileiro, fora, em outras nações, deixa o seu nome aí neste número de telefone que eu passei. Eu quero cobrir você de oração e ministrar o poder, a proteção, portas abertas e prosperidade sobre você e sobre a sua vida. Tenha uma excelente segunda-feira, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.